paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Então, continuando nossa leitura de Êxodo, hoje será 22:1 ao 22:31. Mais algumas leis agora sobre furtos e prejuízos e sobre as leis civis e religiosas. Vamos lá? Se alguém roubar um boi ou uma ovelha, abater ou vender o animal, deverá indenizar 5 bois por um e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for surpreendido saltando o muro ou arrombando a porta, sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Mas se essa ocorrência ser depois do nascer do sol, então será culpado de homicídio. Quem roubou deverá pagar aquilo que roubou. Se não tiver como restituir, será vendido a fim de pagar o roubo que praticou. Se o animal roubado, boi, jumento ou ovelha, for encontrado vivo em seu poder, restituirá o roubo. Se alguém fizer seu animal passar por um campo ou uma vinha e o deixar pastar no campo de outrem, restituirá a parte da comida desse campo, conforme o que ajustar. Se ele deixar pastar o campo inteiro, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se um fogo se espalhar e alcançar os espinheiros e queimar os feixes colhidos, ou o trigo plantado, até mesmo a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. Se alguém der ao seu próximo prata ou bens para serem guardados, e isso for furtado daquele que o recebeu, se for achado ladrão, esse pagará em dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante de Deus para testemunhar que não se apossou do dinheiro ou bem alheio. Em toda causa litigiosa relativa a um boi, a um jumento ou a uma ovelha, a uma vestimenta ou a qualquer objeto perdido do qual se diz: isto me pertence, as duas partes envolvidas deverão levar a causa diante dos juízes. Aquele a quem Deus declarará culpado restituirá o dobro a seu próximo. Se alguém confiar à guarda de outro um jumento, um touro, uma ovelha ou qualquer animal, e este morrer, ficar aleijado ou for roubado, sem que ninguém veja nem o encontre, a questão entre as partes será resolvida prestando um juramento solene diante do Senhor, de quem um não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá de aceitar isto e nenhuma restituição será exigida. Contudo, se de fato o animal estiver sido roubado do seu próximo, seu dono terá de ser indenizado. Se o animal tiver sido dilacerado por alguma fera, deverá ser trazido como prova o que restou dele, e não terá de haver qualquer restituição. Se alguém pedir emprestado a seu próximo um animal, e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o proprietário, o animal deverá ser pago. Mas se o dono estiver presente, não o pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel cobrirá o valor da perda. Se o homem seduzir uma virgem que ainda não estava prometida em casamento, e se deitar com ela, deverá pagar o dote completo a ela e se tornar sua esposa. Contudo, se o pai dela recusar-se a entregá-la, ainda assim o homem terá de pagar o equivalente ao dote das virgens. Não deixará viver as feiticeiras. Todo aquele que tiver relações sexuais com animal terá de ser executado. Quem sacrificar a outros deuses e não unicamente ao Senhor, deverá ser destruído. Não maltratareis, nem oprimireis nenhum estrangeiro, pois vós mesmos fostes estrangeiros na terra do Egito. Não prejudicareis as viúvas nem os órfãos, quanto se assim procederes, e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Minha ira se acenderá a vós, farei parecer por espada, vossas mulheres se tornarão viúvas e vossos filhos órfãos. Sem prestardes dinheiro a alguém do meu povo, algum necessitado que vive em teu meio,
Não agirás com ele como credor, que impõe juros. Não emprestes ambicionando lucro. Se tomares o manto do teu próximo como garantia, tu lhos restituirá antes do pôr do sol, porque é com ele que se cobre a veste do seu corpo, em que se deitaria. Se clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou compassivo. Não blasfemarás contra Deus, nem amaldiçoará nenhuma das autoridades do teu povo. Traze-me no tempo certo as primícias das ofertas de tuas colheitas, de cereais, de vinho e de azeite. Consagra a mim o primogênito dos teus filhos. Farás o mesmo com a primeira cria dos teus bois, das tuas ovelhas, das tuas cabras. Durante 7 dias ficará com a mãe, mas no 8º dia entrega-o a mim. Sereis para mim homens santos. Não comereis a carne de nenhum animal despedaçado por uma fera no campo. Vós a deitares aos cães. Amém. Então Deus continua a entregar para o seu povo algumas leis, porque ele sabia que o convívio entre os homens necessitava ser guiado por ele, já que os homens havia muito problema entre eles. Então ele está cercando todos os possíveis problemas que poderia ter naquela época, para que nós saibamos como agir nessas situações. Isso nos leva a pensar que todas as nossas decisões devemos levar a Deus primeiro. Quando você vai aceitar uma proposta de emprego, o que você deve fazer, qual escolha você deve fazer, primeiro você deve levar isso a Deus, esperar a resposta dele, para depois agir, porque com certeza a resposta dele vai ser a melhor possível para você. Então esse foi o nosso vídeo, nossa leitura de hoje. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!